Todo mundo achava que ele era só o garoto perfeito da escola. O ídolo. O nome gritado nas arquibancadas, o sorriso que fazia corredores inteiros ficarem em silêncio. Mas ninguém via o que acontecia quando as luzes apagavam, quando sobravam só 3 corações batendo fora do ritmo. O meu, o da minha melhor amiga, e o dele. Meu nome é Lívia, e durante muito tempo eu acreditei que algumas amizades eram indestrutíveis. A minha com Sofia era assim. Desde o primeiro ano, dividíamos tudo: segredos, sonhos, músicas no fone de ouvido e promessas de que nada, absolutamente nada, nos separaria. Até o dia em que Caio, o ídolo da escola, entrou de vez na nossa história. Ele era capitão do time, carismático, bonito do jeito que não precisava se esforçar. E, sem perceber, nós duas começamos a olhar para ele de um jeito diferente. Primeiro como brincadeira. Depois como curiosidade. E quando nos demos conta, já era amor. Mas essa história não é só sobre romance. É sobre escolhas. Sobre silêncio. Sobre o momento exato em que alguém decide dizer a verdade, ou fugir dela. Fica comigo até o final, porque talvez você também descubra que algumas verdades doem. Mas doem ainda mais quando ninguém tem coragem de dizer. Se você já viveu um amor impossível na adolescência. Se já sentiu ciúmes de alguém que nunca deveria ser um problema. Então essa história também é sua. Meu nome é Lívia, e durante muito tempo eu acreditei que algumas amizades eram indestrutíveis. A minha com Sofia era assim. Desde o primeiro ano, dividíamos tudo: segredos, sonhos, músicas no fone de ouvido e promessas de que nada, absolutamente nada, nos separaria. Até o dia em que Caio, o ídolo da escola, entrou de vez na nossa história. Ele era capitão do time, carismático, bonito do jeito que não precisava se esforçar. E, sem perceber, nós duas começamos a olhar para ele de um jeito diferente. Primeiro como brincadeira. Depois como curiosidade. E quando nos demos conta, já era amor. Mas essa história não é só sobre romance. É sobre escolhas. Sobre silêncio. Sobre o momento exato em que alguém decide dizer a verdade, ou fugir dela. Fica comigo até o final, porque talvez você também descubra que algumas verdades doem. Mas doem ainda mais quando ninguém tem coragem de dizer. Caio sempre esteve lá. No pátio, no corredor, nas quadras. Mas naquele semestre, algo mudou. Ele começou a sentar perto da gente no intervalo. A rir das nossas piadas. A perguntar da nossa vida como se realmente se importasse. Sofia foi a primeira a notar. O jeito como ele a escutava. Como inclinava o corpo quando ela falava. Eu fingia não perceber, mas percebia tudo. Eu também sentia quando o olhar dele demorava em mim. Quando me defendia em sala. Quando me mandava mensagem à noite perguntando se eu estava bem. E então, sem combinar, nós duas estávamos apaixonadas. No começo, parecia inofensivo. Comentários soltos. Risadas nervosas. Até que a tensão começou a crescer. Sofia falava dele com brilho nos olhos. E eu sorria, escondendo o aperto no peito. Ele não escolhia. Ele se aproximava das duas. E isso começou a nos dividir. Nossa amizade começou a mudar em detalhes pequenos. Sofia parou de me contar tudo. Eu comecei a mentir dizendo que estava cansada. O que antes era espontâneo virou cuidado excessivo. Caio percebeu. Ou fingiu não perceber. Ele gostava da atenção. Dos olhares. Das duas disputando, mesmo sem admitir. Uma tarde, vi os dois rindo juntos no corredor. O coração apertou. Naquela noite, chorei sozinha, segurando o celular sem coragem de falar com ninguém. No dia seguinte, Sofia também estava diferente. Distante. Fria. A gente se amava, mas o silêncio estava vencendo. Descobri por acaso. Uma conversa. Uma mensagem aberta. Caio dizia para mim o mesmo que dizia para ela. As mesmas palavras. As mesmas promessas vagas. O mesmo jogo.
Ele não queria escolher. Queria manter as duas. Quando confrontei Sofia, ela chorou. Disse que também não sabia. Ou talvez não quisesse saber. A verdade estava ali. Nua. Cruel. E ninguém queria encarar. A escola comentava. Olhares julgavam. Caio continuava sendo o ídolo. Nós viramos as meninas confusas. Até que um dia, Sofia se levantou e foi embora sem se despedir. Ficou o silêncio. Fiquei eu. Caio tentou falar comigo. Eu não consegui ouvir. Porque naquele momento, percebi, ele nunca valeu a nossa amizade. Sofia e eu demoramos a nos reconciliar. Houve mágoa. Houve choro. Houve verdade. Caio continuou sendo o ídolo, mas para mim, perdeu o brilho. Alguns amores passam. Algumas amizades ficam. Mas só quando a verdade é dita. Hoje, quando lembro dessa história, entendo que crescer dói. Amar dói. Mas perder quem esteve com você desde o começo, dói ainda mais. Talvez a verdade seja essa, nem todo ídolo merece o pedestal que damos. E às vezes, a maior prova de amor, é saber ir embora,